Eu vou pedir para que o Géser faça uma oração pela mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, nessa hora, nós estamos mais uma vez aqui reunidos como igreja na Tua presença. Te louvamos pela presença de cada um aqui. Nesse momento, Senhor Deus, nós iremos ouvir a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê-nos entendimento, abra nossas mentes para que possamos absorver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Unja, meu Pai, a mente, meu Pai, e a fala, meu Pai, as palavras do nosso irmão Donizete, que ele possa trazer, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar, na verdade eu queria trazer uma reflexão sobre 3 perguntas. A primeira dela é: quem é Jesus para você? A segunda pergunta é: o que ele fez? E nós vamos terminar falando por que ele fez. Hoje em dia nós vivemos numa superficialidade muito grande, né? Os relacionamentos são muito superficiais, as coisas são muito rápidas, então não dedicamos muito tempo, né, para os nossos relacionamentos e às vezes nem mesmo para a palavra de Deus. Tá? E eu quero então que façamos uma reflexão, né? Quem é Jesus? Como você se relaciona com Jesus, né? Você realmente conhece a Jesus? Então, passando para a primeira pergunta, né? Quem é Jesus para você? Como o seu coração responderia a esta pergunta, né? A esta questão? Eu creio que poucos, né? Infelizmente, poucos sabem responder essa questão com a profundidade, com o discernimento correto, né? Porque acabam não cultivando um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E a grande questão é que se a gente não consegue responder essa pergunta com o nosso coração e com o nosso entendimento, a gente corre o risco de estar seguindo um Jesus que não é verdadeiro, um Jesus que é fruto da nossa imaginação. E quando então vem as dificuldades, isso é certeza, né? As dificuldades é uma certeza que a gente tem em nossa vida. Se não estivermos firmados naquilo que é verdadeiro, nós corremos o risco de não resistir. Então, o que a Bíblia diz? Lá em João 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, João afirma aí que Jesus era Deus. Colossenses 1,15, Paulo diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus. Outra passagem, Filipenses 2, 5 e 6, Paulo escreveu: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Em outra versão, na NVI, afirma, né? Embora sendo Deus, Jesus era Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Jesus é Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. O próprio Jesus disse, né, aos discípulos, né, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador. João 4,42... Jesus ali naquele encontro com a mulher samaritana ali no poço, na cidade de Sicar, na Samaria. Aquela mulher ficou impressionada com as palavras de Jesus, foi então chamar os outros, as pessoas ali daquela cidade. E Jesus acabou ficando ali com eles por 2 dias.
E veja então em João 4,42 está a confissão daquelas pessoas, aqueles samaritanos, após ouvirem a mensagem de Jesus. Eles disseram: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Jesus é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Você que tem ouvido Jesus através da sua palavra, tem chegado a essa conclusão? Mateus, outra passagem, Mateus 1, a segunda parte do versículo 20 e 21. José, ao saber que Maria estava grávida, já estava pensando em abandonar Maria, e o anjo aparece a José e diz para ele o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Salvador. Jesus veio para salvar, para nos salvar do pecado. Ele pode, claro, ele pode curar uma doença, pode, mas ele veio para salvar. Ele pode nos abençoar com um emprego bom, com a casa no condomínio, pode, mas o objetivo dele, principal, é salvar a sua alma. Atos 4, 11 e 12. Pedro e João ali diante do Sinédrio, questionado pelos líderes judeus, Pedro diz: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Ele veio para salvar. Salvação somente em Jesus. Jesus é o seu Salvador e ele veio para te salvar dos seus pecados, porque o pecado leva à morte. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. João 11, 27. João 11, 27, eu gostaria que você abrisse comigo lá. João 11, a partir do versículo 17. Lázaro estava doente. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Jesus estava em Jerusalém. Lázaro morava em Betânia, muito próximo ali de Jerusalém. A Bíblia fala, algumas versões falam 15 estádios, outras versões falam 3 quilômetros. Uma distância bem menor do que daqui até Itu, por exemplo. Versículo 17 diz: ao chegar, quando Jesus chegou em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Sepultado há 4 dias. É possível que Lázaro já estivesse morto há mais tempo. No versículo 20 diz: assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Marta, entendendo então as palavras de Jesus, veja como ela respondeu. 27. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Marta tinha na mente claramente quem era Jesus. E você? A próxima passagem está João 20, 30, 31, no final do Evangelho de João. João escreve o seguinte:
Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, no Evangelho de João. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você tem, no mínimo, 4 evangelhos que descrevem toda a trajetória de Jesus, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 6:68. Alguns discípulos estavam abandonando Jesus porque estavam achando que as palavras de Jesus eram muito pesadas, né? Então Jesus chama os 12 ali e pergunta para eles se eles também querem deixar Jesus, se eles também querem ir embora, né? E Pedro responde o seguinte, João 6:68 e 69. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algumas versões trazem o Santo de Deus. Você tem crido que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Quem é Jesus para você? Essas são apenas algumas das passagens que dão uma descrição acadêmica de Jesus. Mas para saber na prática, você precisa permitir, né, que pela fé as palavras saiam do papel e dominem o seu coração e transformem a sua mente. A segunda pergunta é: o que Jesus fez? O que Jesus fez? Acho que passou lá. Passou? Não está passando. O que Jesus fez? Não deu certo? O que Jesus fez? Você tem uma noção clara do que Jesus fez por você? Infelizmente, muitas pessoas não sabem, né? E para que nós possamos entender o quão grande foi o ato de Jesus lá na cruz, a gente precisa entender o que aconteceu lá no Éden. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando que todos pecaram? Quando que todos foram destituídos da glória de Deus? Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu. Romanos 5:12 diz que, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Quando Adão desobedeceu, o homem perdeu aquilo que ele tinha de mais importante, que era a imagem e semelhança de Deus. E toda a criação entrou num estado de decomposição. É só você olhar aí fora. Está num estado de decomposição contínua. Porque o homem se tornou carnal. Ele perdeu aquela característica espiritual que fazia com que ele fosse imagem e semelhança do seu Criador. E essa condição de ser espiritual, de voltar a ser novamente imagem e semelhança de Deus, só pode ser restituída através do sacrifício de Jesus. E quando isso ocorre? Quando nós nos tornamos novamente imagem e semelhança de Deus? No batismo, quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Então é isso que Jesus faz. Jesus restaura a nossa condição para aquela que Adão tinha antes do pecado.
1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Por isso é crucial, a palavra que o Renato gosta de usar, por isso é crucial abandonarmos o Adão e nos revestirmos de Cristo, pois somente em Cristo há vida. E se você ainda não se revestiu de Cristo através do batismo, através da sua fé, você está em Adão e você caminha para a morte. Pior, muito pior que isso, na verdade você está morto, tem aparência de vivo, né? Está ali bonitinho, né? Mas está morto. Sem Jesus você está morto. O que ele fez? Jesus morreu pelos seus pecados. Romanos 4, 25 diz: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Sem a morte de Jesus, sem o sangue de Jesus, não existe perdão de pecados. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Apagou lá. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, sacrificado uma única vez pelos nossos pecados. Não existe outro sacrifício além do sacrifício de Jesus. Romanos 5, 8 e 9. Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus nos salva da ira de Deus. Aquele que ainda não purificou os seus pecados através do sangue de Cristo está sob a ira de Deus. O que Jesus fez? Ele morreu lá na cruz para te livrar da ira de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus, nosso Senhor. O que ele fez? Ele te fez filhos de Deus. Gálatas 3, 26 e 27. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes, filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 4, 4 e 7. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Vou repetir. Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Você entende o que está escrito aí? E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. E qual é a nossa herança? A vida eterna ao lado de Jesus. Você estava condenado, Jesus se resgatou. Você era inimigo, Jesus se fez filho de Deus. Você era escravo, Jesus se fez herdeiro de Deus. Impossível alguém se tornar filho de Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Desfrute desse privilégio. Não seja como
Os irmãos conhecem a parábola lá do filho pródigo, né? Não seja como o filho mais velho. Está ali, tudo é dele e ele não desfruta. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele te deu a vida eterna. 1 João 5, 11 e 12 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu vou explicar por quê. Se você juntar aqui, 1 João 5, 11 e 12, com Gálatas 4, 6, apareceu lá? Isso. Juntando então, 1 João 5,11, o Géser sempre fala isso, a gente tem que raciocinar as Escrituras. Então vamos lá. Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Depois Gálatas 6. Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Quem tem o Espírito do Filho de Deus habitando em seu coração tem a vida eterna. O Espírito Santo que nós recebemos do batismo é o Espírito do Filho de Deus que habita em nós. Por isso que Deus nos reconhece como filhos e herdeiros. Por isso aquele que não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração está sob a ira de Deus, é inimigo de Deus, é escravo do pecado. Romanos 6, 22 e 23. Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Só depende de você aceitar, dizer sim ou não, se você quer ou não. De escravo do pecado para escravo de Deus, de condenado à morte para a vida eterna por intermédio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Novamente. Somente aquele que crê em Jesus tem acesso à vida eterna. Vida eterna somente por intermédio de Jesus. Não é pela medicina, não é pela criogenia, é por intermédio do sangue de Jesus. É muito mais fácil, muito mais barato. Eu poderia citar aqui muitos outros versículos, mas, repetindo, precisamos transferir pela fé essas palavras, tirar as palavras do papel e colocarmos no nosso coração. Precisamos desfrutar do privilégio que nós temos. Todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus lá na cruz. Fomos feitos filhos de Jesus, filhos de Deus por intermédio do sangue de Jesus. Nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Jesus. É Ele que habita em nosso coração. E Ele nos garante a vida eterna no final da nossa caminhada. Você consegue imaginar a dimensão do perdão de Deus em sua vida? Tudo isso que Jesus fez por você? Só por fé, com a sua mente humana, a gente acaba, por fé nós cremos que Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Ele nos fez filhos de Deus. Terceira e última pergunta é, por que Ele fez? Por que Jesus se despiu de toda a sua divindade e aceitou a vir a morrer por alguém como eu, pecador, cheio de falhas, ou por alguém como você? Por que Jesus aceitou morrer por aqueles que debocharam dele lá na cruz? Por que Jesus aceitou morrer por milhares e milhões de pessoas que dizem hoje aí que são discípulos de Jesus, mas negam Jesus com suas atitudes? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que foi por amor.
João 3,16, o versículo que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não tem como falar do amor de Deus sem citar João 3,16. Foi por amor, né? Foi por amor que Deus enviou a Jesus. E 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por você, para que você fosse salvo. 1 João 4, 9 e 10 diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho como resgate pelos seus pecados, e foi por amor. É dessa maneira que se manifestou o amor de Deus. Mais uma vez, você precisa, por meio da fé, transferir essas palavras da Bíblia para o seu coração, para a sua mente, para que você possa, como filho amado, desfrutar do amor de Cristo, do amor de Deus. Quem é Jesus para você? O que ele fez por você? Por que ele fez? Você precisa ter isso muito claro na sua mente, você precisa ter isso muito claro no seu coração, nas suas atitudes, porque as dificuldades virão. E em que você vai estar firmado, né? Na sua imaginação ou na verdade? Precisamos aprender a desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Precisamos fugir da superficialidade. E para encerrar, eu vou contar uma historinha. Cadê? Isso, uma historinha. Muito tempo atrás, já faz um bom tempo, essa história ficou na minha cabeça. O autor ele fazia uma comparação entre um cientista e um cachorro, né, diante do osso, né? Então, um cientista, quando ele pega um osso, vai estudar um osso, ele coloca uma roupa lá, coloca uma roupa especial, coloca luvas, né, óculos, ali no ambiente totalmente fechado, né? Usa instrumentos para manipular aquele osso, né? E assim, depois que ele termina de fazer os estudos dele, as análises dele, aquele osso está perfeito, intacto, né? Se tiver alguma falha, ele até conserta lá com alguma massinha, alguma coisa. Mas quando ele termina, o osso está perfeito. E o cachorro, eu não sei se você morou no sítio, passou a infância no sítio, mas o cachorro, quando ele encontra o osso, né, ele faz a maior festa, né? Ele rola com aquele osso para lá e rola para cá, ele enterra, né? Depois ele volta de novo, vai lá, desenterra e brinca mais um pouquinho e morde e vai para lá e vem para cá. Quando o cachorro termina com aquele osso, né, de interagir com aquele osso, o osso já acabou, né? Ele já absorveu todo aquele osso, não existe mais o osso faz parte do cachorro, né? Então, para o cientista, o osso é um objeto de estudo, né? Para o cachorro é um alimento. Eis aqui o seu osso, né? Como é que você vai se relacionar com ele? Ou como é que você tem se relacionado com ele? Amém? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, muito obrigado, Pai, por esse grande privilégio, Pai, de sermos filhos
de sermos salvos pelo sangue de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, todos os nossos pecados foram apagados, Pai. E agora nós podemos nos colocarmos diante de Ti, santos e irrepreensíveis, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja com cada um de nós aqui hoje, Pai, nos ajudando, nos dando força, nos dando sabedoria, Pai, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, Senhor. Pai, que nós possamos testemunhar ao mundo, através das nossas atitudes, Pai, quem é Jesus, Pai, o que Ele fez e por que Ele fez, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.